E se eu te disser que existe uma mulher na Bíblia que liderou exércitos, julgou uma nação inteira e profetizou o futuro, uma mulher tão poderosa que reis tremiam diante dela e generais imploravam por sua orientação, uma história tão revolucionária que desafia tudo o que você pensa sobre liderança feminina na antiguidade. Nos próximos minutos, você descobrirá segredos ocultos sobre Débora que 99% dos pregadores nunca mencionaram. Você entenderá por que Deus escolheu uma mulher para liderar Israel em sua hora mais sombria e como ela se tornou o terror dos inimigos de Deus. Atenção, esta não é uma história comum sobre empoderamento feminino. É uma revelação sobre como Deus usa pessoas improváveis para realizar o impossível. Se você ficar até o final, eu vou te mostrar um detalhe sobre a estratégia militar de Débora, que mudará completamente sua visão sobre guerra espiritual e liderança divina. Imagine viver em uma época onde sua nação está sob opressão brutal há 20 anos. Pense no terror de ver seus filhos crescerem como escravos, suas filhas serem abusadas e seus homens serem humilhados diariamente. Sinta o peso de um povo que perdeu a esperança, que esqueceu as promessas de Deus e se resignou à derrota. Imagine ser a única pessoa que ainda ouve a voz do Senhor em meio ao silêncio divino aparente. E então, contra todas as expectativas, Deus escolhe você, uma mulher em uma sociedade patriarcal, para libertar toda uma nação. Esta é a história de Débora. Uma mulher que não apenas quebrou as barreiras de gênero de sua época, mas redefiniu completamente o que significa ser um líder segundo o coração de Deus. A profetisa que ouvia diretamente de Deus quando os céus pareciam fechados. A juíza que administrava justiça quando a corrupção dominava. A estrategista militar que planejou uma das vitórias mais espetaculares da história bíblica. Sua vida é um testemunho poderoso de que quando Deus chama, nem gênero, nem tradição, nem circunstâncias podem impedir seus propósitos. Antes de mergulharmos nas profundezas desta narrativa revolucionária, queremos convidá-lo a se juntar à nossa comunidade. Se você busca compreender as riquezas da palavra de Deus e ver como histórias milenares ainda falam ao nosso coração hoje, inscreva-se no canal Conhecendo a Palavra. Ative o sino para não perder nenhum de nossos estudos e compartilhe este vídeo com aqueles que precisam de inspiração e coragem. Sua jornada de fé será transformada a cada nova descoberta. Neste estudo aprofundado, você será conduzido através da vida extraordinária de Débora. Vamos explorar não apenas os eventos que marcaram sua trajetória, mas também as complexidades de sua liderança, suas estratégias revolucionárias e o impacto que sua obediência teve na formação da identidade nacional de Israel. Mais do que uma simples história de guerra, a narrativa de Débora revela os mistérios da liderança divina, a soberania de Deus sobre as circunstâncias e o poder transformador da fé que se recusa a aceitar o impossível. Acompanharemos sua ascensão como profetisa e juíza, sua parceria estratégica com Baraque, a batalha épica contra Sísera e seus 900 carros de ferro, e o cântico profético que ecoaria através das gerações. Veremos como sua liderança se entrelaça com o plano divino para manter Israel como nação santa e como sua coragem inspirou gerações futuras de líderes. Esta não é apenas uma história. É uma revelação da maneira como Deus trabalha, através de líderes improváveis, para realizar vitórias impossíveis. Para compreender a história de Débora em sua totalidade, é fundamental situar sua vida no contexto turbulento do período dos juízes.
Esta era, que durou aproximadamente 350 anos, 380.050 a.C., foi caracterizada por ciclos repetitivos de apostasia, opressão, arrependimento e libertação. Era um tempo em que não havia rei em Israel, cada um fazia o que bem lhe parecia. Juízes 21, 25. A época de Débora se situa por volta de 1200, 1150 a.C., durante um dos períodos mais sombrios da história israelita. O povo havia se afastado do Senhor, adotando práticas idólatras dos povos vizinhos e abandonando as leis dadas por Moisés. Como consequência dessa apostasia, Deus permitiu que fossem oprimidos por Jabim, rei de Canaã, cujo general Sísera comandava um exército tecnologicamente superior com 900 carros de ferro. A opressão cananeia, Jabim, cujo nome significa aquele, e que é sábio, ou o perspicaz, governava desde Hazor, uma das cidades-estado mais poderosas de Canaã. Hazor era estrategicamente localizada no norte de Israel, controlando importantes rotas comerciais. Por 20 longos anos, os israelitas sofreram sob esta opressão brutal, que incluía tributação pesada, trabalho forçado, confisco de propriedades e constante humilhação. A superioridade militar cananeia. O aspecto mais aterrorizante do exército de Sísera eram seus 900 carros de ferro. Na Idade do Bronze Tardio, o ferro era uma tecnologia militar revolucionária. Estes carros não eram apenas meios de transporte, mas plataformas de guerra móveis equipadas com lâminas afiadas nas rodas, capazes de dizimar formações de infantaria. Para os israelitas, que lutavam principalmente a pé com armas de bronze, enfrentar carros de ferro era como enfrentar tanques modernos com espadas. A geografia estratégica. A batalha ocorreria na planície de Jezreel, também conhecida como Vale de Megido. Esta planície era ideal para o uso de carros de guerra, devido ao seu terreno plano e aberto. Historicamente, quem controlasse Megido controlaria as rotas comerciais entre Egito e Mesopotâmia. A escolha deste local para a batalha não foi acidental, mas estratégica, tanto humana quanto divinamente. O estado espiritual de Israel, durante estes 20 anos de opressão, Israel havia perdido muito de sua identidade espiritual. Os locais de adoração estavam destruídos ou contaminados. Os sacerdotes estavam desmoralizados. E a lei de Moisés era amplamente ignorada. O povo havia se acostumado com a idolatria e com práticas sincréticas que misturavam a adoração a Yahvé com cultos cananeus de fertilidade. A ausência de liderança masculina. Um aspecto crucial do contexto é a aparente ausência de liderança masculina forte em Israel durante este período. Os homens que deveriam ter se levantado como líderes estavam intimidados, desencorajados ou simplesmente não eram sensíveis à voz de Deus. Esta situação criou o cenário perfeito para Deus demonstrar que seus caminhos não são limitados. Por convenções humanas, Débora emerge neste cenário como uma figura única na história bíblica, a única mulher descrita simultaneamente como profetisa, Nibiá, Neviá e juíza, SHVPTT, Shofetet, de Israel. Seu nome, que significa abelha em hebraico, sugere características como diligência, produtividade, organização social e, quando necessário, a capacidade de defender com fervor. Profetiza, a voz de Deus. Como profetisa, Débora tinha acesso direto à revelação divina. Em uma época quando a palavra do Senhor era muito rara, 1 Samuel 3:1, ela mantinha comunicação clara e constante com Deus. Isso não era apenas um dom espiritual, mas uma responsabilidade tremenda. Ela era literalmente a voz de Deus para
Uma nação em crise, transmitindo não apenas encorajamento, mas também direção estratégica e julgamentos divinos. Juíza, a administração da justiça. Como juíza, Débora exercia autoridade civil e judicial sobre Israel. Ela resolvia disputas, administrava justiça e tomava decisões que afetavam toda a nação. O texto bíblico nos diz que ela julgava a Israel naquele tempo e que os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Juízes 4:4-5. Isso indica que sua autoridade era reconhecida e respeitada em todo o território israelita. A palmeira de Débora, o local onde Débora exercia sua autoridade judicial, é descrito como entre Ramá e Betel, no monte de Efraim. Juízes 4:5. A escolha de uma palmeira como tribunal não era casual. Palmeiras eram raras na região montanhosa de Efraim, tornando esta árvore um marco natural e facilmente identificável. Além disso, palmeiras simbolizavam justiça, retidão e prosperidade. Salmo 92:12. O fato de ela não ter um edifício formal para suas audiências sugeria humildade e acessibilidade ao povo comum. Esposa de Lapidote. Débora é identificada como mulher de Lapidote. Achat LPDVT Eshet Lapidot. Lapidote significa tochas ou relâmpagos, e há debate acadêmico se este era seu marido literal ou uma descrição profética de sua própria natureza. Mulher de tochas, relâmpagos. Independentemente da interpretação, essa associação com fogo sugere paixão, intensidade e iluminação espiritual. Liderança em tempo de crise. O que torna Débora verdadeiramente excepcional não é apenas o fato de ser mulher em posição de liderança, mas sua capacidade de liderar efetivamente durante uma das crises mais severas da história israelita. Ela não apenas manteve a unidade nacional durante 20 anos de opressão, mas também teve a visão e coragem para planejar e executar a libertação de Israel. A singularidade bíblica, Débora é única entre os juízes de Israel, enquanto outros juízes foram levantados especificamente para situações de crise militar. Débora já estava estabelecida como líder espiritual e civil antes da crise militar. Ela representa uma combinação rara de autoridade profética, judicial e militar. Uma tríplice liderança que prefigura aspectos do ministério messiânico. O chamado divino para a libertação de Israel veio através de Débora em uma revelação profética que mudaria o curso da história israelita. Esta não foi uma decisão humana baseada em análise política ou militar, mas uma ordem direta do Deus de Israel. A revelação divina. O texto não detalha exatamente como Deus falou com Débora, mas o resultado foi uma estratégia militar, específica e detalhada. Como profetisa estabelecida, ela tinha familiaridade com a voz de Deus e confiança em suas revelações. A palavra que recebeu não era vaga ou ambígua, mas incluía instruções precisas sobre quem chamar, onde ir e como proceder. A escolha de Baraque. Deus instruiu Débora a convocar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes Naftali. O nome Baraque significa relâmpago, criando uma interessante conexão com Lapidote, tochas. Baraque era da tribo de Naftali, localizada no norte de Israel, próximo ao território controlado por Jabim. Sua escolha não foi acidental. Ele conhecia o terreno, o inimigo, e tinha credibilidade militar na região. As instruções estratégicas, as ordens divinas, eram surpreendentemente específicas. Vai e atrai Cícera, general do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão ao ribeiro de Quizom, e eu te entregarei nas tuas mãos. Juízes 4:7. Esta estratégia era contra-intuitiva. Ao invés de evitar os temidos carros de ferro, Israel deveria atraí-los para um local específico
onde seriam neutralizados. O encontro com Baraque, Juízes 4, 6, 7. Quando Débora convocou Baraque, ela não fez um pedido, mas transmitiu uma ordem divina. Não te deu ordem o Senhor, Deus de Israel: vai e atrai gente ao monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? A forma da pergunta retórica indicava que Deus já havia falado sobre isso. E agora era tempo de ação. A hesitação de Baraque. A resposta de Baraque revela tanto fé quanto insegurança. Se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Juízes 4:8. Esta não era covardia simples, mas reconhecimento de que Débora possuía algo que ele não tinha: acesso direto à orientação divina contínua. Em uma missão tão arriscada contra um inimigo tecnologicamente superior, ter a profetisa de Deus presente era crucial. A profecia sobre a honra, Juízes 4:9. A resposta de Débora a Baraque continha tanto concordância quanto profecia. Certamente irei contigo, porém não será tua a honra do caminho que levas, porque o Senhor venderá Sísera nas mãos de uma mulher. Esta profecia tinha duplo significado. Primeiro, que a vitória seria atribuída a Deus através de instrumentos femininos, desafiando as expectativas militares masculinas. Segundo, que especificamente uma mulher, que se revelaria ser Jael, daria o golpe final em Sísera. A mobilização das tribos. A convocação foi feita às tribos de Naftali e Zebulon, totalizando 10.000 homens. A escolha dessas tribos não foi aleatória. Ambas estavam geograficamente próximas ao conflito e haviam sofrido diretamente sob a opressão de Jabim. Elas tinham motivação pessoal para lutar e conhecimento do terreno local. A estratégia do Monte Tabor. O Monte Tabor foi escolhido como ponto de reunião e base estratégica. Esta montanha isolada, com 588 metros de altura, oferecia vantagens defensivas significativas e estava posicionada estrategicamente em relação ao Vale de Jezreel. De sua posição elevada, o exército israelita poderia observar os movimentos inimigos e escolher o momento ideal para o ataque. A batalha contra Sísera e seus 900 carros de ferro representa uma das vitórias militares mais espetaculares e improváveis da história bíblica. O que torna esta batalha única não é apenas a vitória de um exército menor contra um maior, mas a maneira como Deus orquestrou cada elemento para demonstrar sua soberania sobre a tecnologia militar mais avançada da época. A mobilização completa de Sísera. Quando Sísera soube da mobilização israelita no Monte Tabor, ele respondeu com força total. Reuniu todos os seus 900 carros de ferro e toda a gente que tinha consigo. Juízes 4:13, no ribeiro de Quizon. Esta resposta massiva demonstra que ele levou a ameaça israelita a sério, apesar de sua superioridade tecnológica aparente. O momento divino. A frase, "Este é o dia em que o Senhor tem entregado Sísera nas tuas mãos", Juízes 4:14, indica que havia um momento específico, escolhido por Deus para o ataque. Débora, como profetisa, discernia este kairos divino, o momento oportuno quando a intervenção celestial se alinharia com a ação humana. A descida do Monte Tabor. O ataque israelita começou com uma descida dramática do Monte Tabor. Esta não era uma carga cega, mas um movimento coordenado no momento exato quando as condições se tornariam favoráveis. A descida de uma montanha dava momentum adicional ao ataque e criava impacto psicológico sobre o inimigo. A intervenção climática. Embora não explicitamente mencionado em Juízes 4, o cântico de Débora em Juízes 5 revela que Deus usou forças naturais para neutralizar os carros de ferro.
dos céus pelejaram. As estrelas, desde os seus cursos, pelejaram contra Sísera. O ribeiro de Quizom os arrastou. Juízes 5, 20 e 21. Aparentemente, uma tempestade súbita transformou o vale em um lamaceiro, inutilizando completamente os carros de guerra. A neutralização da tecnologia. Os carros de ferro, que eram a principal vantagem militar cananeia, tornaram-se uma desvantagem no terreno enlameado. Ao invés de plataformas móveis de ataque, tornaram-se armadilhas para seus próprios soldados. Esta reversão dramática demonstrou que nenhuma tecnologia humana pode resistir à intervenção divina. O pânico do exército cananeu. O texto descreve que o Senhor derrotou Sísera. Juízes 4:15, indicando que a vitória foi primariamente divina. O exército cananeu entrou em pânico completo, abandonando suas posições e fugindo em desordem. Esta não foi uma retirada estratégica, mas uma debandada total causada pelo terror sobrenatural. A fuga de Sísera, o poderoso general, que comandava o exército mais temido da região, foi forçado a abandonar seu carro e fugir a pé. Esta imagem, o terror dos israelitas correndo desesperadamente através dos campos enlameados, simboliza a completa reversão das fortunas de guerra e a humilhação total do orgulho militar cananeu. A perseguição israelita. Baraque perseguiu os carros fugitivos até Harosete dos gentios, completando a destruição do exército inimigo. O texto enfatiza que todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, nem ainda um só restou. Juízes 4:16. Esta foi uma vitória total e decisiva. Espera aí. Antes de eu revelar o que aconteceu com Sísera após sua fuga desesperada, preciso te fazer uma pergunta urgente. Você está percebendo como Deus pode usar pessoas improváveis para realizar vitórias impossíveis? Se esta revelação está impactando você, então agora é o momento crucial de se conectar conosco. Inscreva-se no canal, Conhecendo a Palavra, e ative o sino. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de coragem para enfrentar seus carros de ferro. Comente abaixo. Deus me dará a vitória contra o impossível. Se você crê que Ele pode fazer o mesmo por você, por que estou pedindo isso? Agora? Porque nos próximos minutos você descobrirá como uma mulher simples executou o general mais temido de sua época e como isso se conecta com sua própria batalha espiritual. Você não pode perder essa revelação. Enquanto o exército cananeu era destruído nos campos enlameados de Quizom, seu comandante Sísera fugia desesperadamente em busca de refúgio. O que aconteceu a seguir se tornaria uma das histórias mais dramáticas e controversas de toda a Bíblia, revelando como Deus pode usar os instrumentos mais improváveis para cumprir seus propósitos. A busca desesperada por refúgio. Sísera, o general temido que comandava 900 carros de ferro, agora corria a pé através da paisagem hostil. Sua busca por segurança o levou à tenda de Jael, esposa de Éber, o queneu. Esta escolha não foi aleatória. Existia uma aliança de paz entre Jabim, rei de Canaã, e a casa de Éber, Juízes 4:17. Éber e os queneus. Éber era descendente de Obabê, sogro de Moisés, uma família que havia mantido relações amigáveis, tanto com Israel quanto com os povos vizinhos. Os queneus eram conhecidos por sua neutralidade política e suas habilidades como ferreiros e artesãos. A tenda de Éber representava, teoricamente, um território neutro onde Sísera poderia encontrar segurança. O convite enganoso de Jael. Quando Jael viu Sísera se aproximando, ela saiu ao seu encontro e o convidou. "Entra, meu senhor, entra aqui. Não temas." Juízes
4:18. Este convite aparentemente hospitaleiro seguia as convenções da hospitalidade do Oriente Médio, onde oferecer refúgio a um viajante era obrigação sagrada. Para Císera, exausto e desesperado, este convite deve ter parecido uma dádiva divina. Hospitalidade enganosa. Jael cobriu Císera com uma manta e, quando ele pediu água, ela lhe deu leite, um gesto que indicava honra e cuidado especial. O leite era considerado uma bebida reconfortante e nutritiva, apropriada para alguém que precisava de restauração. Todos esses gestos reforçavam a impressão de que Císera estava seguro. As instruções de segurança. Císera, ainda temendo. Perseguição, instruiu Jael. Fica-te à porta da tenda e há de ser que quando alguém vier e te perguntar, há aqui algum homem? Então dirás, não. Juízes 4:20. Este pedido demonstra o estado de vulnerabilidade total em que se encontrava. O poderoso general agora dependia completamente da proteção de uma mulher. O sono da exaustão, esgotado pela batalha, pela fuga e pelo estresse emocional, Císera adormeceu profundamente na tenda de Jael. Este sono não era apenas física exaustão, mas possivelmente resultado de uma sensação falsa de segurança. Na cultura da época, violar a hospitalidade era considerado uma das transgressões mais graves possíveis. A decisão fatal de Jael. O que aconteceu a seguir chocou até mesmo os padrões da época. Jael tomou uma estaca da tenda e tomou um martelo na sua mão, e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, e ele ficou pregado, pois estava num profundo sono e cansado, e assim morreu. Juízes 4:21. A técnica do assassinato. O método escolhido por Jael era brutalmente eficiente. Como esposa de um artesão nômade, ela estava familiarizada com o uso de martelos e estacas de tenda. A fonte, têmpora, era um alvo anatômico que garantiria morte instantânea. A força necessária para cravar a estaca através do crânio e fixá-la no chão revela tanto a determinação quanto a força física de Jael. As motivações de Jael. As razões para a ação de Jael são complexas e debatidas pelos estudiosos. Possibilidades incluem lealdade secreta a Israel devido às conexões familiares com Moisés, reconhecimento de que a maré havia mudado e que apoiar Israel seria mais vantajoso, ou simplesmente obediência a uma revelação divina não registrada no texto. O cumprimento da profecia. A morte de Císera pelas mãos de Jael cumpriu precisamente a profecia de Débora. O Senhor venderá Císera nas mãos de uma mulher. Juízes 4:9. Esta profecia tinha significado duplo. Humilhava o orgulho militar masculino da época e demonstrava que Deus pode usar qualquer instrumento para cumprir seus propósitos. A chegada de Baraque. Quando Baraque chegou perseguindo Císera, Jael saiu ao seu encontro e disse, vem e mostrar-te-ei o homem que buscas. Juízes 4:22. A cena que Baraque encontrou, o poderoso general morto por uma estaca de tenda, deve ter sido tanto chocante quanto simbólica do poder de Deus para humilhar os orgulhosos. O significado teológico. A morte de Císera representa mais do que uma vitória militar. Simboliza a derrota completa da opressão cananeia e a vindicação da justiça divina. O homem que havia aterrorizado Israel por 20 anos morreu da forma mais humilhante possível, indefeso, traído e executado por uma mulher com uma ferramenta doméstica. Após a vitória espetacular sobre Císera e a libertação de Israel da opressão cananeia, Débora e Baraque entoaram um dos cânticos mais antigos e literariamente ricos da Bíblia. O Cântico de Débora, registrado em Juízes 5, é considerado pelos estudiosos como um dos exemplos mais puros da poesia hebraica arcaica.
e oferece insights únicos sobre a batalha, seus participantes e seu significado teológico. A natureza do cântico. O Cântico de Débora é simultaneamente um hino de vitória, um relato histórico, uma profecia e uma obra de arte literária. Sua estrutura poética complexa inclui paralelismos, quiasmos, repetições e imagens vívidas que eram características da tradição oral hebraica. Este não era apenas um registro de eventos, mas uma composição destinada a ser cantada e memorizada pelas gerações futuras. A invocação inicial, Juízes 5, 2, 3. Porquanto os chefes se puseram à frente em Israel, porquanto o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei ao Senhor. Ouvi, reis, escutai, príncipes, eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. O cântico começa reconhecendo tanto a liderança humana quanto a voluntariedade do povo, mas direcionando todo o louvor final ao Senhor. A teofania poética, Juízes 5, 4, 5. Senhor, quando saíste de Seir, quando caminhaste desde o campo de Edom, a terra tremeu e os céus gotejaram, até as nuvens gotejaram águas. Os montes se derreteram diante do Senhor, como também o Sinai diante do Senhor Deus de Israel. Esta seção descreve a manifestação dramática de Deus na batalha, usando linguagem que ecoa sua aparição no Sinai e outras teofanias bíblicas. A descrição da opressão, Juízes 5, 6, 8. O cântico pinta um quadro vívido da condição de Israel sob a opressão. Estradas abandonadas, viajantes usando rotas escondidas, cidades muradas em ruínas e um povo desarmado. Esta descrição enfatiza a profundidade da degradação de Israel antes da intervenção divina. O recrutamento das tribos, Juízes 5, 13, 18. Uma das seções mais fascinantes do cântico é a análise detalhada de quais tribos responderam ao chamado para a batalha e quais permaneceram ausentes. Efraim, Benjamim, Maquir, Manassés, Zebulon, Issacar e Naftali são elogiados por sua participação. Ruben é criticado por suas hesitações, Gileade, Gade, por permanecer além do Jordão, Dan por ficar com seus navios, e Azer por permanecer na costa. A batalha cósmica, Juízes 5, 19 e 21. Reis vieram, pelejaram, então pelejaram os reis de Canaã em Taanaque, junto às águas de Megido, não tomaram ganho de prata. Dos céus pelejaram, as estrelas desde os seus cursos pelejaram contra Cícera. O ribeiro de Quizon os arrastou. Aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quizon. Pisaste, ó minha alma, com força. Esta seção revela que a batalha não foi apenas terrena, mas cósmica, com as próprias forças celestiais lutando ao lado de Israel. O heroísmo de Jael, Juízes 5, 24, 27. Jael recebe elogios extraordinários. Bendita seja entre as mulheres Jael, mulher de Éber, o queneu. Bendita seja entre as mulheres nas tendas. O cântico descreve graficamente sua execução de Cícera, transformando um ato brutal em uma celebração da justiça divina. A mãe de Cícera, Juízes 5, 28, 30. Em uma das passagens mais humanamente tocantes da literatura bíblica, o cântico descreve a mãe de Císera esperando ansiosamente pela volta de seu filho, imaginando que ele estava dividindo os despojos de guerra. Esta seção adiciona profundidade emocional ao relato e demonstra as consequências humanas da opressão e da guerra. Aguarde! Antes de revelar as lições mais profundas sobre liderança espiritual que podemos extrair da vida de Débora, você precisa tomar uma decisão que mudará sua vida agora. O que vou compartilhar nos próximos minutos sobre liderança profética não está nos sermões tradicionais sobre Débora. São princípios que Deus tem revelado através de décadas de estudo sobre liderança bíblica.
Se você perder esta parte final, perderá as chaves para entender como Deus quer usar você como um líder segundo seu coração. Inscreva-se agora, se ainda não fez. Sua jornada de descoberta sobre liderança divina está apenas começando. Ative todas as notificações para não perder nossos próximos estudos sobre líderes bíblicos revolucionários. Compartilhe com 3 pessoas que Deus está chamando para a liderança. Comente qual é sua maior batalha pessoal que precisa da estratégia de Débora. Nos próximos 4 minutos, você descobrirá os 5 princípios de liderança profética que fizeram Débora invencível, como discernir o momento exato para agir como Débora fez. A estratégia espiritual para vencer seus próprios carros de ferro. Porque Deus escolhe líderes improváveis e como isso se aplica a você, prepare-se para a transformação mais profunda da sua vida de liderança. A conclusão triunfal. Juízes 5:31. O cântico termina com uma declaração profética. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém, os que te amam sejam como o sol quando se levanta na sua força e sossegou a terra por 40 anos. Esta conclusão não apenas celebra a vitória presente, mas olha profeticamente para o futuro, quando todos os inimigos de Deus serão derrotados definitivamente. A história de Débora oferece lições atemporais e revolucionárias sobre liderança, fé, coragem e o poder de Deus para usar instrumentos improváveis para realizar o impossível. Suas estratégias e princípios transcendem época e cultura, falando diretamente aos desafios de liderança que enfrentamos hoje. Princípio 1. Liderança profética. Ouvindo a voz de Deus. Débora não liderava baseada em opinião popular, análise política ou estratégia militar humana. Sua autoridade vinha de sua capacidade comprovada de ouvir claramente a voz de Deus. Em uma época de silêncio divino aparente, ela mantinha comunicação constante com o céu. Para líderes modernos, isso ensina que verdadeira liderança começa com intimidade com Deus, tempo em oração e sensibilidade à direção do Espírito Santo. Princípio 2. Liderança servicial. Acessibilidade ao povo. Débora administrava justiça debaixo da palmeira, um local público acessível e sem barreiras. Ela não se isolava em palácios ou se cercava de protocolos intimidantes. Líderes eficazes hoje devem manter-se acessíveis, genuínos e conectados com aqueles que servem. A liderança autêntica desce do pedestal e se aproxima das necessidades reais das pessoas. Princípio 3. Liderança colaborativa, empoderamento de outros. Embora Débora tivesse autoridade para liderar sozinha a batalha, ela estrategicamente envolveu Baraque, empoderando a liderança masculina ao invés de competir com ela. Ela entendeu que vitórias duradouras requerem equipes fortes, não heróis solitários. Líderes sábios desenvolvem outros líderes e criam ambiente onde cada pessoa pode contribuir com seus dons únicos. Princípio 4. Liderança corajosa. Enfrentamento de gigantes. Os 900 carros de ferro de Cícera eram os gigantes tecnológicos de sua época. Débora não negou a realidade da ameaça, mas também não se intimidou por ela. Verdadeiros líderes enfrentam desafios aparentemente impossíveis com fé na soberania de Deus. Eles veem obstáculos como oportunidades para Deus demonstrar seu poder. Princípio 5. Liderança profética. Discernimento do tempo. Este é o dia em que o Senhor tem entregado Cícera nas tuas mãos. Débora tinha sensibilidade para o kairos divino, o momento oportuno de Deus. Liderança eficaz requer não apenas saber o que fazer, mas quando fazer. Isso vem através de intimidade com Deus, observação das circunstâncias e paciência para esperar o momento certo.
Liderança feminina em contexto patriarcal. Débora navegou brilhantemente as complexidades de liderar em uma sociedade patriarcal, sem comprometer sua autoridade ou feminilidade. Ela não tentou se tornar homem para liderar, nem usou manipulação feminina para obter poder. Em vez disso, ela operou a partir de sua identidade em Deus, demonstrando que chamado divino transcende limitações culturais de gênero. Estratégia espiritual. Vencendo os carros de ferro. Modernos. Os carros de ferro representam qualquer obstáculo que pareça tecnologicamente, financeiramente ou politicamente insuperável. Para vencê-los, Débora ensina: reconheça a fonte da vitória. A batalha é do Senhor, não nossa. Use a estratégia divina. Mesmo quando contraria a sabedoria humana, haja no tempo de Deus. Paciência para esperar, coragem para agir, confie na intervenção divina. Deus tem recursos que desconhecemos. Persevere até a vitória completa. Não pare na primeira vitória parcial, o legado da paz. O resultado da liderança de Débora foi sossego por 40 anos. Uma geração inteira cresceu em paz. Liderança verdadeira não busca apenas resolver crises imediatas, mas estabelecer fundamentos para a prosperidade duradoura. O impacto de líderes fiéis se estende muito além de sua própria geração. Em muitos aspectos, Débora prefigura aspectos do ministério de Cristo, profeta, revelando a vontade de Deus juiz, administrando justiça divina, libertador, quebrando as cadeias da opressão, pacificador, estabelecendo paz duradoura. A relevância contemporânea de Débora. Em um mundo onde a liderança cristã frequentemente falha devido à corrupção, egotismo ou incompetência, Débora oferece um modelo refrescante de liderança íntegra, eficaz e centrada em Deus. Ela demonstra que Deus pode levantar líderes de qualquer gênero, idade ou background. Verdadeira autoridade vem de intimidade com Deus, não de posição humana. Líderes eficazes capacitam outros ao invés de centralizar. Poder vitórias impossíveis são possíveis quando seguimos a estratégia divina. O propósito da liderança é servir ao povo de Deus, não aos próprios interesses. Aplicações práticas para líderes modernos. Para líderes espirituais, desenvolva disciplinas espirituais que mantêm você conectado com a voz de Deus. Mantenha-se acessível e próximo das pessoas que você lidera. Não tema tomar decisões difíceis. Quando Deus deixar clara sua direção, celebre as vitórias, mas reconheça que elas vêm de Deus. Para líderes empresariais, lidere com integridade e transparência. Tome decisões baseadas em princípios, não apenas em lucro. Desenvolva e empodere sua equipe. Tenha coragem de enfrentar desafios que parecem impossíveis. Para líderes familiares, busque a direção de Deus para sua família. Seja acessível e presente para cônjuge e filhos. Enfrente os carros de ferro familiares. Com fé, estabeleça uma cultura de paz e justiça em seu lar. Para líderes comunitários, use sua influência para servir, não para se promover. Defenda justiça para os oprimidos. Una pessoas ao redor de causas maiores que interesses pessoais. Busque soluções que beneficiem a comunidade inteira. A história de Débora nos lembra que em tempos de crise, Deus levanta líderes segundo seu coração. Estes líderes podem vir de lugares inesperados, ter backgrounds improváveis e enfrentar oposição formidável. Mas quando operam na autoridade divina, com estratégias celestiais e no tempo de Deus, eles alcançam vitórias que transformam gerações. Para aqueles chamados à liderança, se Deus está chamando você para liderar, não se intimide pela
magnitude da responsabilidade ou pela força da oposição. Débora enfrentou 900 carros de ferro com apenas 10.000 homens a pé, mas tinha algo que seus inimigos não tinham: a presença e a estratégia do Deus Todo-Poderoso. O mesmo Deus que deu vitória a Débora está disponível para você hoje, para aqueles sob opressão. Se você está vivendo sob carros de ferro modernos, circunstâncias que parecem impossíveis de superar, lembre-se de que Deus está procurando por uma Débora em sua situação. Talvez Ele queira usar você mesmo para trazer libertação. Clame a Ele, busque sua direção e prepare-se para ver o impossível se tornar realidade. Para aqueles que duvidam do poder de Deus, a história de Débora é prova incontestável de que não existe situação impossível para Deus. Tecnologia superior, recursos limitados, liderança improvável, nada disso impede o Todo-Poderoso de cumprir seus propósitos. Se ele pôde usar uma profetisa e uma dona de casa para derrotar o exército mais poderoso de sua época, imagine o que ele pode fazer através de você. O cântico de Débora ainda ecoa hoje sempre que vemos líderes íntegros tomando decisões difíceis baseadas em princípios divinos, pessoas comuns sendo usadas por Deus para feitos extraordinários, justiça, triunfando sobre opressão, fé, vencendo circunstâncias impossíveis, paz sendo estabelecida onde antes havia conflito. A palmeira de Débora ainda representa hoje um símbolo de liderança acessível, justa e centrada em Deus. Sob sua sombra, decisões transformadoras ainda são tomadas, conflitos ainda são resolvidos e a vontade de Deus ainda é discernida e implementada. Que possamos, como Débora, manter nossa conexão íntima com Deus, nossa acessibilidade ao povo, nossa coragem diante do impossível e nossa disposição de ver Deus receber toda a glória pelas vitórias que Ele opera através de nós. Oração final. Senhor, levanta em nossa geração líderes como Débora, homens e mulheres que ouçam Tua voz claramente, que tenham coragem de enfrentar os carros de ferro de nossa época e que busquem Tua glória acima de seus próprios interesses. Usa-nos como instrumentos de Tua justiça e libertação, que possamos ser fiéis à Tua chamada, corajosos em Tua força e sábios em Tua estratégia. Em nome de Jesus, o Supremo Juiz e Libertador. Amém. Se esta história transformou sua visão sobre liderança e propósito, se você entendeu que Deus pode usar você para vitórias impossíveis, então sua jornada de descoberta está apenas começando. Inscreva-se no canal, conhecendo a palavra, para mais estudos reveladores sobre líderes bíblicos que mudaram a história. Compartilhe com alguém que Deus está chamando para a liderança. E comente abaixo: Deus me usa para vitórias impossíveis. Se você crê que Ele tem um propósito de liderança para a sua vida. Lembre-se, assim como Débora, você pode ser o instrumento que Deus está procurando para trazer libertação em sua geração. Que a graça e o poder do Senhor estejam com você.